cá estou eu, Fernanda da Rosa Necker, diretamente para vocês. E antes de eu começar a falar com vocês, eu quero convidar a quem não é inscrito ainda no meu canal, que se inscreva, dê um joinha e compartilhe, porque pode ser uma contribuição para alguém que eu não conheço, mas com certeza você conhece. E dessa forma, podemos ser a diferença no mundo. E hoje eu quero falar para vocês a respeito de acreditar em nós, em acreditar na nossa capacidade, em acreditar no nosso potencial, em acreditar na nossa transformação. Quando nós somos pequenos, nós vamos crescendo e às vezes somos influenciados pelo meio, pelas nossas famílias, né? Por histórias, por implantes, por coisas que nos são ditas. Porém, se nós acreditarmos que nós podemos criar uma realidade totalmente diferente, ela pode ser cocriada. Eu estava assistindo um filme hoje que é Mãos Talentosas, um filme maravilhoso, tem na Netflix, tem no YouTube, né? Convido você a assistir esse filme que faz com que a gente entre na nossa consciência e perceba que nós somos muito mais do que os outros enxergam ou do que os outros querem que nós enxergamos. E além disso, que a nossa realidade não é aquela que os outros pensam para nós, mas sim aquela que nós realmente desejamos em nossa vida. E aí eu fiquei lembrando da minha história, de quando eu era criança, né? A minha vida, se vocês soubessem, dá para fazer aqueles dramalhão mexicano, sabe? Com todo respeito. Mas eu poderia ter escolhido ficar no trauma e na dor, ou eu poderia, como eu fiz, escolher uma vida totalmente diferente, uma realidade diferente. Então, se eu conseguir cocriar essa realidade na minha vida, vocês também podem cocriar. E eu me identifiquei muito com esse filme, mas muito com esse filme, né? Porque os meus pais, eles eram de origem bem humilde. E quando eu dizia que eu queria estudar, queria me formar, que eu queria ser uma advogada porque eu buscava justiça, né? Algumas pessoas diziam, você está sonhando muito alto, isso não é para ti, isso não é para ti. Até um namorado que eu tive na época, que não é o meu esposo hoje, foi um romance da adolescência, né? Ele também não acreditava, né, que eu poderia alcançar outros patamares. E eu ouvi aquela voz que vinha e que me dizia, você pode tudo o que você quiser, tudo que você quiser. E eu comecei a acreditar nesse potencial e nessa minha capacidade. Então eu tinha alguma dificuldade quando eu estava na faculdade para aprender, para ler, para adquirir os materiais, né? Só que o tempo foi passando e eu fui um passo depois do outro, um passo depois do outro, um passo depois do outro. E a minha vida foi se transformando, e a minha vida foi se transformando, e a minha vida foi se transformando. E eu me formei, me casei, montei o meu escritório, comecei a trabalhar, comecei a ser competente, mas muito competente no que eu faço. Os clientes começaram a vir, né? Um cliente indicando para o outro, um cliente indicando para o outro, os resultados dos processos maravilhosos. E a minha mente, ela começou a funcionar num formato investigativo. Eu sempre ficava na pergunta, a pessoa me relatando a situação e eu já elaborando as perguntas e questionando e vendo por inteiro a situação e não me detendo a partes, né? Eu conseguia ver o todo, sem julgamento, mas eu conseguia achar as minúcias, né, para fazer a diferença no meu trabalho. E isso me deixou muito feliz, e isso me trouxe muitas coisas.
E depois disso eu me casei, tive filhos, né? E veio a vontade de trabalhar com terapia, porque eu já atuava como terapeuta. E eu consegui ser o melhor. O melhor que eu posso ser todos os dias. E todos os dias eu percebo que não é o que está nos livros, que eu não precisa ser aquele aprendizado com sofrência, difícil, né? Tá tudo na minha consciência. Porque quando eu leio, aquilo se transforma em imagens, aquilo se transforma. Então é além do que está escrito. Eu consigo fazer aquela leitura além do que está escrito e eu consigo canalizar aquilo para utilizar da melhor forma possível. Quando eu recebo um atendimento, eu também canalizo aquilo. E eu utilizo tudo o que Deus coloca à minha disposição. Então, isso eu quis fazer esse vídeo para que vocês percebam que nós somos muito mais do que os outros imaginam. Não é porque os nossos pais faziam determinadas funções, viviam em determinadas realidades, que nós precisamos também. Nada contra, porque eu honro, eu amo e eu sinto muito orgulho, mas muito orgulho mesmo, mas muito orgulho, né? Dos meus pais. O meu pai trabalhava em posto de gasolina e a minha mãe trabalhava como empregada doméstica. E hoje eu tenho uma realidade maravilhosa. Hoje eu tenho outra realidade, outras oportunidades na minha vida. E tudo porque eu tive aquela voz que me dizia: você pode, eu acredito em você. E a minha fé sempre é fervorosa. Por mais que em alguns momentos da minha vida eu questionei por que Deus permitiu que algumas coisas acontecessem na minha vida. Nesse filme também aparece uma situação em que os personagens do filme, os personagens principais, eles têm a perca, a partida dos filhos que estão ainda na gestação, né? E isso causa uma dor muito grande. E quando eu passei por isso, dentre de outras coisas, eu fiquei muito revoltada. Mas a minha fé fervorosa me trouxe de volta para essa realidade, onde eu percebi que o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, que Ele reconstrói e que Ele nos traz mais forte, com mais vida, para que a gente possa ser uma contribuição na vida das pessoas. E hoje, esse é o meu legado. É ser uma contribuição, é fazer o diferente, é fazer a diferença, é através da minha história mostrar para as pessoas que tudo pode ser diferente, que nós podemos cocriar. Não é aquilo que aconteceu com a gente que nos transforma na pessoa que nós somos hoje. Aquilo que aconteceu com a gente, independente do que for, é passado e ficou lá atrás. E Deus vai atuar na sua vida para que algo novo e brilhante aconteça. Mas isso só vai acontecer se você deixar o passado no passado e escolher viver o presente dentro do amor, da fé e das infinitas possibilidades. Eu desejo que vocês escolham de verdade as infinitas possibilidades e que vocês consigam deixar o passado para trás. O futuro a Deus pertence e o presente é o agora, onde nós escolhemos as direções, as portas e os caminhos. Se o caminho não estiver lhe agradando, troque. Se aquela porta não estiver lhe agradando, busque outra. Você pode sempre mudar e se reinventar. Eu deixo aqui o meu beijo enorme e desejo de coração que vocês sejam
a imagem e semelhança de Deus e que vocês sejam muito, muito, muito felizes. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.